Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Gente, a proposta dessa aula de hoje é a seguinte, é pegar uma equação irracional, módulo 85 e 86, e reduzir a uma equação do segundo grau. Ainda estamos no capítulo 10, tá? Porém agora, módulo compartilhado, 85 e 86, é legal? Bom, eu vou começar colocando a definição de uma equação irracional. Veja bem, é toda aquela que tem a incógnita no radicando. Então vamos só relembrar dois nomezinhos aqui. Primeiro, incógnita. Incógnita é justamente a letrinha, né, que você precisa descobrir o valor. Geralmente a gente usa a letra X, tá? Então, incógnita é essa letra que eu preciso descobrir. E radicando? Radicando é aquele número, né, ou variável, ou letras, que estão dentro daquele símbolo de radical, né, de raiz. Tá legal? Então, aqui é o radicando. Tá? Bom, e os procedimentos? Assim como fizemos nas equações biquadradas, existem procedimentos. Um passo a passo para você seguir. Então, primeiro, transformar a equação irracional em uma equação racional. Esse é o primeiro passo, ou seja, para você transformar a equação racional, você precisa eliminar de alguma maneira as raízes, tá legal? E como que a gente elimina as raízes? Elevando os dois membros da igualdade a uma potência, né, conveniente. Se eu estiver trabalhando com raiz quadrada, eu elevo ao quadrado os dois lados. Se eu estiver trabalhando com uma raiz cúbica, eu elevo ao cubo dos dois lados. E aí vai depender de cada situação, tá bom? Segundo, resolver a equação racional encontrada. Então, depois que a gente transforma para uma equação racional, a gente resolve essa equação racional. E por último, verificar se a igualdade, né, aquela igualdade lá do início, ela é válida, tá bom? Com as raízes encontradas. Vou colocar alguns exemplos para a gente. Guarda um momentinho. Então, gente, trouxe aqui dois exemplos para a gente treinar. Vamos lá. Resolva as equações racionais a seguir. Por que é uma equação racional? Porque é incógnita no radicando, ou seja, dentro da raiz, tá? E aí o primeiro passo que a gente estudou é o quê? Transformar essa equação irracional em uma equação racional. Como que eu faço? Eu elevo, né, a uma potência em os dois lados da minha equação. Nesse caso, como é raiz quadrada, eu elevo a 2, os dois lados da minha equação. Então vamos lá, elevando a 2, né, ou elevando ao quadrado, né, o que tem que fazer? Corta-se, né, o expoente com o radical, e aí a gente fica no primeiro membro com x mais 6, e no segundo membro 8 ao quadrado. 8 ao quadrado, 64. Tá legal? Bom, o que eu tenho que fazer agora? Aquele mais 6 que está no primeiro membro, ele vai para o segundo membro mudando de sinal. Então eu vou encontrar x igual a 64 menos 6. Portanto, 64 menos 6, quanto é que é? 58. Então x é 58. Então tá lá. Pessoal, será que esse resultado que nós encontramos, ele é de fato a nossa resposta? Vamos para o terceiro passo do nosso procedimento. O terceiro passo do nosso procedimento diz o seguinte, para a gente verificar se a igualdade ela é válida com esse valor. Então eu vou fazer o seguinte agora, testando, tá? Então eu preciso testar se o resultado encontrado ele é válido. Vamos lá, substituir raiz, qual é o valor? 58, então vai ficar 58 mais 6, vamos ver quanto é que dá? Olha lá, raiz 58 mais 6 é exatamente quanto? 64, né? Então tá lá, ó, 58 mais 6 é 64. E aí, quanto é que é a raiz de 64? 8. Tá certo, porque o problema está dizendo que era 8. Então, como isso é uma verdade, eu posso afirmar que a minha solução ela é de fato o 58. Tá?
Existem situações, pessoal, que a gente encontra a resposta e a resposta não vale. Sempre que isso acontecer, a gente vai dizer que a equação irracional ela não possui solução. Legal? Vamos ao exemplo B. Vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma raiz de uma raiz, né? Existe uma propriedade que a gente já estudou que diz o seguinte, que a gente pode multiplicar os índices. Então, se aqui tem índice 2, aqui tem índice 2, na verdade eu tenho uma raiz com índice 4. E aqui eu tenho o x e do lado de lá o 2. Bom, estou diante de uma equação irracional. O que eu tenho que fazer? Transformar essa equação em uma equação racional. Para isso, eleva-se a 4 os dois membros da minha igualdade. Então, elevando a 4, o que acontece? O primeiro membro tem um cancelamento, vai sobrar só o x, e no segundo membro, 2 a quarta, 16. Então, tá lá, ó. Agora eu preciso verificar se o 16 ele é de fato solução da minha raiz, da minha equação irracional. Então vamos lá, testando. Então tá aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, raiz da raiz de 16. Vamos ver se vai dar 2? Não sei, vamos ver. Olha lá, raiz, quanto é que é a raiz de 16? 4. E aí, quanto é que é a raiz de 4? 2. Opa! Então, isso é verdade. Portanto, a solução vai ser exatamente 2. Não, cuidado, hein? A solução é 16. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vou trazer para vocês mais exemplos. Então, gente, chegamos ao nosso último exemplo. Veja bem. Letra C. Raiz quadrada de 6 menos x igual a menos x. O procedimento é o mesmo, tá? Primeiro eu tenho que elevar, né, a uma potência os dois membros da igualdade. Nesse caso eu vou elevar a 2. Então tá lá. Bom, agora eu vou fazer, né, os cálculos. Cancela, então eu tenho 6 menos x. Do outro lado, elevando ao quadrado, note que se aqui é sinal de menos, quando eleva ao quadrado fica mais. X ao quadrado vai ficar mais x ao quadrado. Então vai ficar assim, ó. Certo? Bom, organizando agora. Passar todo mundo para o primeiro membro. Aqui era mais, vai para lá como menos. Aqui já está com menos. E aqui é mais. Então eu tenho a seguinte equação do segundo grau. Tá? Agora eu vou resolver essa equação do segundo grau. Bom, para resolver, vou usar Bhaskara. Então está aqui, ó, delta. B ao quadrado, ou seja, menos 1 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é 6. Então, o delta está dando 1, menos com menos dá mais, 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 6, 24. Tá lá, ó. Portanto, pessoal, o delta está valendo 25. Então tá lá, ó. Valor de delta encontrado. E agora? Agora eu vou calcular o valor de x. Então, x vai ser menos b. Só que o b já é menos. Então, vai ficar mais. No caso, 1. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 5, sobre 2 vezes o a. Como a é menos 1, vai dar menos 2. Então, daí nós vamos tirar duas possibilidades de raízes, né? Então, vamos lá. x1 e x2. 1 mais 5 dá 6. Dividido por menos 2, eu vou encontrar menos 3. 1 menos 5, menos 4. Dividido por menos 2, menos com menos na divisão vai dar mais. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, nós encontramos duas possibilidades. Bom, eu posso dizer que essas duas possibilidades são, de fato, raiz da nossa equação? Ainda não. Primeiro eu tenho que fazer o teste. Então, vamos ao teste. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou testar o mais 2, tá? Então, vamos lá.
Para x igual a mais 2, temos. Então vamos ver qual é o resultado que nós vamos encontrar. Olha lá, vamos substituir o mais 2 lá. Ó. Raiz de 6 menos mais 2. Se eu tenho menos e mais, eu boto parênteses, né? Vamos ver quanto é que vai dar isso. Ó. Raiz tem que dar quanto? Tem que dar menos 2, né? Olha lá, ó. Vai dar 6 menos, e aqui é mais, ó. Então vai ficar menos 2, e aí está dando o quê? Raiz de 4, que é 2. Pessoal, tá certo isso? Olha lá, o resultado tinha que ser o quê? Tinha que ser menos o valor de x. Se o valor de x é 2, teria que dar então aqui menos 2. Mas não deu menos 2, deu 2. Portanto, para esse aqui é falso. Tá? Agora vamos analisar para o segundo. Então vamos lá. Analisando para o segundo. Ó. Para x igual a menos 3. Vamos ver? Olha lá. Ó. Para x igual a menos 3, o que acontece? Raiz de 6 menos 3, será que vai dar menos o valor de x? Vamos ver, né? Aqui, ó, 6 menos com menos vai dar mais, e aí você está diante da raiz de 9, que é quanto? Raiz de 9 é 3. Ah, então deu certo, né? Porque o que a gente tinha que encontrar do outro lado? Menos o valor de x. Quanto que é menos o valor de x? Menos o valor de x é justamente 3. Olha lá. Menos 3 não dá 3? Então tá certo. Nesse caso aqui, ó, é verdade. Então tá aí, ó. Pessoal, fechamos aqui então, né, a nossa aula. Deixa eu botar aqui o conjunto de solução, que é o 3, tá bom? Aliás, menos 3. Certo? Então, ó, vou deixar para vocês exercícios selecionados do seu material, né, da sua apostila, e também o formulário. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.